Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Que maravilha estar aqui, para compartilhar a palavra de Deus. E venho aqui por meio desse veículo de comunicação a deixar uma mensagem de Deus que vai falar ao teu e ao meu coração. Já estava com saudade, nunca mais fiz uma live, Glória a Deus, mas estou aqui na dispensação para trazer essa mensagem de Deus, cuja mensagem se encontra no livro de Salmos, o salmista Davi, 135, e no verso, aleluia, 5, diz a seguinte palavra de Deus: com efeito, eu sei que o Senhor é grande. Eu vou ler mais uma vez para você entender. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e o que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouver ao Senhor, Ele o faz, nos céus e na terra. Glória a Deus. E talvez o Senhor, a senhora, esteja se perguntando: onde está o meu Deus? E que tamanho é esse Deus? Que menção é de o tamanho desse Deus? E se nós amanhecermos ou nós formos para fora, você vai olhar para o céu e você vai ver o tamanho da grandeza de Deus. Porque esse mundo e tudo que nele há foi formado por Deus. Tudo que existe, que passou a existir nesse mundo, foi criado por Deus e foi feito por Deus. Tudo que tem nesse mundo foi feito por esse Deus. Aleluia. Aí você se pergunta: mas pastor, por que Deus, o soberano, ele sendo tão bom, são tão grande e tão maravilhoso, e por que ele permite algumas coisas acontecer na minha vida, ou no nosso país, ou na nossa nação? Por que Deus permite algumas ações acontecer na minha e na tua vida? Eu quero dizer para o senhor, para a senhora, tem coisas que vai acontecer, mesmo ele sendo grande e maravilhoso, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam na tua vida para a glória de Deus. Havia um cego e os discípulos perguntavam: pai, quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse assim? E o Senhor diz: nem ele e nem os pais pecaram, mas foi necessário acontecer assim para que a glória de Deus o aconteça. E nós temos que ver, nós temos que amanhecer o dia e olhar para o espelho e se deparar com essa grandeza de Deus. Pastor, mas no espelho eu vou me ver. Sim, o Senhor, a senhora, nós somos um projeto criado por um próprio Deus. Ele não mandou anjo, foi Ele mesmo quem fez. E nós somos testemunha dessa grandeza de Deus. Nós somos testemunho dessa grandeza. Nós vamos se olhar no espelho
e vão se deparar da obra mais bem feita que o Senhor já fez. Uma obra a qual que Deus ele fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Só que essa imagem e semelhança muitas vezes escolhe caminhos, escolhas que muitas vezes vai nos atrair dores, aflições, angústias, porque o nosso Deus deixou livre e arbítrio para que nós escolher o caminho ou o que é melhor para nós. Ele não vai interferir nas nossas escolhas. Lembra de Saul? Deus levantou Saul a rei. Lembra de Saul? O rei Saul? Deus levantou o rei Saul a rei. Só que Saul, ao invés de obedecer a Deus, obedeceu à voz do povo. E contrapartida, Deus se arrependeu de ter constituído Saul a rei. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu drasticamente de ter constituído Saul a rei. E agora o povo de Amaleque, o povo, aleluia, vão estar se levantando contra Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Só que quando o Espírito de Deus sai de Saul, o maligno entra. Enquanto eu e você estiver com a proteção de Deus, você vai vencer. Você vai passar por batalhas, por guerras, você vai vencer. Agora, se esse Deus se afastar, o inimigo se apodera. E o inimigo se apoderou de Saul. Para acalmar sua alma, Davi tem que tocar uma harpa para acalmar a alma de Saul. Só que o povo vai se levantar contra o povo de Israel. E vai vir um homem, um Golias, que para Saul era um gigante. Aleluia. Se levanta contra o povo de Deus e o afronta. E Saul vai estar com medo. Vai estar com medo desse incircunciso, desse Golias. E ele vai dizer o gigante Golias. E ele vai estar com medo e se escondendo. E ninguém queria lutar com Golias. Porque achou Golias grande demais para vencer. Porque Golias até então nunca tinha perdido a batalha. Era grande demais. Ele venceu vários soldados de guerras preparados em questão de segundos. E Saul estava com medo porque não tinha mais a direção de Deus ou a proteção de Deus. Quando Davi ouve a história que os sírios estavam se levantando contra o povo de Deus, aleluia, ele vai dizer, ô circunciso, tu vem afrontar o povo de Deus com lança e com espada, mas eu vou contra ti no nome de Jesus. E ele vai dizer mais, ainda hoje Deus me dará a tua cabeça em minhas mãos. Interessante que Golias vai menosprezar Davi por ele ser criança, jovem, sem experiência com guerras. Ele vai menosprezar Davi. Ele vai menosprezar. O erro das pessoas é menosprezar quem tem autoridade de Deus. O erro é de alguém menosprezar alguém que tem autoridade de Deus na sua vida. Embora que o Senhor não tenha recursos humanos,
mas você tem a autoridade de Deus na tua vida, faz a diferença. Que como diz aqui, aleluia, aleluia, em Isaías 66, diz assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, e o estrado dos meus pés, que casa me edificais a vós. E qual é o meu lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor, aleluia, diz o Senhor, aleluia, porque a minha voz fez todas essas coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Olha que palavra linda, irmãos. Diz o Senhor, mas o homem para quem eu olharei, olha só, para quem Deus vai olhar, para quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Olha para quem Deus vai olhar. Para o aflito, primeiro o aflito, o abatido de espírito, e para quem teme a palavra de Deus. Quem teme a palavra de Deus jamais vai desobedecer a Deus, anda em retidão. Então, quando o circunciso ele menospreza Davi, ele não está afrontando apenas Davi, menosprezando Davi, está menosprezando ao próprio Deus. Porque, como diz aqui, né? Para quem eu olharei? Para o aflito e o abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Aleluia. O circunciso não estava apenas afligindo, não estava apenas afrontando a Davi, estava afrontando o próprio Deus. Porque Davi não olhou como Saul, Davi não olhou como olhou Saul. Saul olhou para Golias como gigante, mas Davi olhou para o circunciso e disse: tu pode ser grande, mas eu conheço um maior do que você, que é o meu soberano. E é esse mesmo Deus que me dará a tua cabeça no nome de Jesus. E talvez eu esteja falando com alguém que esteja aflito, estou falando com alguém que está abatido de espírito, alguém que teme a sua palavra, está angustiado, está abatido, talvez com a situação que talvez aconteceu, que vai acontecer na tua vida. Você está apreensivo, apreensiva, com medo. Mas eu quero lhe exortar nessa manhã de quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. O meu Deus, o teu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Você acha que você vai perder agora? Que o meu Deus nunca perdeu uma batalha. Será que ele vai perder essa batalha agora? Você está em aflição, está em angústia, com medo que aconteceu, é novo para você. Eu confesso ao Senhor, a senhora, que quando eu caí do andaime, eu fiquei afligido, porque era novo, nunca tinha acontecido a situação na minha vida. Eu nunca tinha passado por isso. Eu era acostumado a ajudar as pessoas, agora eu vou precisar de ajuda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou precisar de ajuda. E eu fiquei afligido, angustiado. Mas depois eu entendi que é no Senhor. É no Senhor que vem o meu socorro. É no Senhor que vem a minha providência.
Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do alto, é do alto que vem teu socorro. Você está angustiada, é do Senhor que vem a providência. Você está angustiada, é do Senhor. Você não tem dormido, não tem comido, é só aflição. Mas eu quero dizer para o Senhor, que os olhos do Senhor estão contemplando o bom e o mal. E a Bíblia vai dizer: eu nunca vi o justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. E você está com medo? A Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Você sabe por que você tem parado? Porque você tem olhado para o tamanho do teu adversário. Você sabe por que você tem travado? Porque você olhou o tamanho do teu adversário e esqueceu que o meu Deus, o teu Deus, é bem maior do que esse adversário. Qual é o teu adversário? É da dívida? Qual é o teu adversário? É da enfermidade? É no casamento? É na finança? Se você parar de olhar para esse gigante e começar a olhar para Deus como o único Salvador e Redentor da tua vida, Deus ele vai entrar de uma forma poderosa. Porque não existe problema tão grande que Deus não possa resolver. Não tem problema grande para que Deus não possa resolver. E se teu problema está grande, porque você tem olhado para o problema, pro problema. E ele tem... Às vezes o teu problema é tão pequenininho, mas tanto você olhar para o problema, ele foi fazendo isso. Foi crescendo. E foi tomando de conta de você, está com medo, está apavorado. Isso te paralisou. Que o medo paralisa. O medo paralisa. Mas eu quero chamar você, o Senhor, a senhora, nesse momento, para olhar para Deus. O grandão da Galileia. O grandão soberano que criou os céus e a terra, o mar e tudo que existe. Ele é poderoso para fazer infinitamente aquilo que pedimos ou imaginamos. Deus, ele faz mais do que pedimos ou imaginamos, porque ele é fiel. Olha para Deus. Olha para Deus. Esse problema que você está vivenciando hoje, ele não é maior do que meu Deus. E se você olhar para Deus, ele vai reduzir esse problema em nada, em pó. Deus vai reduzir esse problema em pó. Glória a Deus, ele vai reduzir. Ele vai reduzir, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portas irão se abrir, enfermidade irão desaparecer, os médicos vão ficar impactados. Cadê o caroço? Cadê a enfermidade? Para onde foi? O que o Senhor fez? E você vai dizer: o meu Deus ainda vive. O meu Deus ainda vive. Glória a Deus. Ele não perdeu o controle das coisas, ele vive. O meu Deus não está na cruz já pregado, não. O meu Jesus já ressuscitou. O meu Jesus já ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Toma essa palavra para a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. No nome de Jesus. Quero orar por tua vida. Soberano Deus e Altíssimo Pai. Pai, eu oro por alguém que talvez esteja em aflição, com angústia, aquebrantado de espírito. Talvez essa situação que aconteceu para ele ou para ela é nova e ela não sabe o que fazer. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha confortar, da estratégia, sabedoria para que ela venha sobressair desse problema, Pai. Deus dá sabedoria, como o Senhor deu sabedoria a Salomão.
sabedoria para sair da adversidade, Pai. Abençoe esse lar, esse casamento, abençoe essa empresa, abençoe em todas as áreas, Pai, que o teu povo precisa e necessita do Senhor. Oramos pelo nosso país, pela nossa nação, Pai. Que o Senhor possa estender as tuas mãos, abençoando, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Abençoe a todos ricamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe. Inscreva-se no meu canal. Inscreva no sininho. Vá lá perto do sininho. Assine, inscrever. Aperte no sininho. Dá um like e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Porque assim como o senhor, a senhora, Deus está falando com o Senhor, tem pessoas que precisam ouvir essa palavra de Deus. Essa palavra. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas venham a ser alcançadas pela mão e a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ficam na paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com todos, hoje e amanhã e para todos sempre. Em nome de Jesus.